Olá pessoal, só avisando vocês que a partir do dia 31, né, até o dia 31 de outubro, nós teremos vídeos, mas a partir do dia 1º não faremos mais vídeos desse tipo de conteúdo, tanto climático como meteorológico, porque a gente vai começar a se dedicar a outros projetos, já que não tivemos uma adesão aí bem legal, tanto no canal e nem no Apoia-se. Então, avisando vocês aí e vamos ver o que o prognóstico climático mostra aí na atualização de hoje. Então, esses gráficos aí não mudaram com relação ao que nós vimos semana passada. Eles ainda se mantiveram e a tendência é que nós tenhamos aí claramente ainda uma permanência aí de neutralidade até junho, julho, agosto do ano que vem na região 3.4 no Ninho. Então, nós não temos nenhuma mudança, por enquanto, significativa a ponto de afirmar que está começando Laninha ou que a gente vai ter o retorno do El Niño, mas a gente ainda mantém aí a perspectiva de neutralidade até metade do ano que vem aproximadamente, e tudo indica que esse período chuvoso nós ainda tenhamos essa influência aí de da neutralidade no regime de precipitação sobre o país, ok? Outro detalhe é que a gente ainda mantém um pouco aqui o deslocamento das asas mais um pouco para o sul da sua posição normal, né? Que normalmente ela fica um pouco mais aqui em torno de 30 graus sul, próximo ao trópico aí. Mas o que a gente vê claramente é que ela se mantém um pouco ao sul e ela ainda interage um pouco aqui com a costa. Mas já houve uma atualização interessante nessa perspectiva dessa alta pressão. E o que a gente vê claramente nessa atualização é que aparentemente ela se afasta um pouco aqui da costa do país. Antes essa alta pressão ainda mantinha-se aqui na média para o trimestre, mas agora a gente já vê que começa a surgir aqui uma liberação um pouco da atmosfera e o modelo já responde mostrando que as chuvas devem ficar mais localizadas aqui na região sul, principalmente sobre as bacias da região sul, Jacuí, Uruguai e Iguaçu, próxima aqui à região incremental da Itaipu e aqui na região do Paranapanema. Então, o que o modelo nos mostra é essa configuração. Então, semana passada a gente tinha uma chuva, mas não era uma chuva tão significativa, né, a ponto de ficar bem acima do que normalmente acontece. Mas agora a gente já começa a ver que existe essa tendência de mudança. Mas, por exemplo, aquela formação de canal de umidade aqui na região central do país, que interliga o sul da Amazônia, a região da costa do sudeste, por enquanto ainda não enxergamos esse tipo de formação nos modelos climáticos. Mas um indício bom é que a gente pode ter aí o começo de uma virada na região sul. E lá no final vou ter um bônus aí que hoje a gente vai ver que já teve uma diferença boa entre o que eu falei na previsão da meteorologia de manhã, que eu soltei o vídeo por volta das 7h30 da manhã, e o que aconteceu depois das 9 horário local. Então, eu vou finalizar essa parte climática e a gente vai falar um pouco aí sobre o que está acontecendo no momento, né? Na verdade, hoje. Então, o que a gente vê é que esse prolongamento da alta pressão do Atlântico sobre as costas da região sul e sudeste pode interferir aí nas chuvas do próximo trimestre, mas se comparado ao que nós vimos na quarta-feira, aliás, né, no último de previsão climática, a gente viu que existe um enfraquecimento desse sistema de alta pressão, ele já está se afastando um pouco mais da costa aí das regiões sul, sudeste e nordeste, e ao que aparentemente mostra é que deve ter o começo aí de retorno das chuvas na região sul, e pega bem a região incremental Itaipu e a região do Paranapanema. Então, ficar de olho porque a gente pode ter esse retorno e já muda toda a perspectiva aí para frente. Então, pode ser que ao longo das revisões, tanto de novembro como dezembro, o ONS comece a enxergar, né, o passado com a chuva melhor e já comece a ter mudanças aí nas perspectivas das vazões, ok? E isso deve, pelo menos, é o sinal que o modelo começou, na verdade, a mostrar. Claro que aí, aos poucos, né, ao longo das semanas dessas próximas atualizações, nós devemos ver se vai continuar ou não. Mas já existe um indício de uma provável mudança.
Claro que eu posso estar falando tudo errado e pode ser uma coisa momentânea, mas ficar esperto porque já começa a ver que existe essa possibilidade. E o déficit de água no solo, ele deve continuar aí no mês de novembro, deve começar a afetar um pouco a formação das chuvas. Mas, se as condições não forem favoráveis em novembro, a gente também deve estar isso para dezembro. Contudo, saliento, o modelo começou a mudar. Ele já começa a mostrar uma chuva mais localizada na região sul, que pega bem as bacias incrementais da Itaipu e também a bacia do Paranapanema. E isso pode começar a ter uma mudança nisso. Eu mantive porque ele mudou as condições a partir de hoje e pode ser que ele comece a mudar e comece a mostrar esse sinal mais forte a partir das próximas atualizações. É acompanhar diariamente para ver o que vai acontecer. E como bônus, eu trouxe essas duas imagens aqui de satélite lá do CPTEC INPE. Então, o que chamou a atenção é que está acontecendo esses dois fenômenos aqui. Ó. Esse fenômeno já aconteceu hoje pela manhã, depois ele evoluiu e se tornou esse fenômeno aqui. Praticamente ele se dividiu, né? Um continua causando chuva na região do Uruguai e o outro ele subiu aqui e está trazendo chuva para a região incremental Itaipu. Mas antes dele avançar para essa região aqui, incremental Itaipu, e provavelmente deve chegar no Paranapanema durante essa noite, essa madrugada, ele aqui trouxe uma chuva boa para a região do Uruguai e do Iguaçu. Claro que esses fenômenos aqui, né, esse aqui é o famoso CCM, Complexo Convectivo de Mesescala, eles podem ser fenômenos pontuais no tempo. Pode ser que aconteça agora e depois não aconteça mais. Mas se vocês entrarem lá na previsão numérica do modelo Cosmo do IMET, vocês vão perceber que ele mantém aí também a formação de outros ao longo da semana. E isso pode mudar a perspectiva das vazões, por exemplo, já para a segunda semana operativa. Eu hoje de manhã afirmei que a gente não deveria ter mudanças significativas, mas esse tipo de fenômeno, os modelos eles não conseguem mostrar com antecedência boa. Então, até o momento, eu não tinha noção do que estava acontecendo. E hoje, por volta das 8h30 da manhã, né, eu fui acompanhar as imagens de satélite, que é uma das coisas que eu gosto de olhar diariamente, né, praticamente a cada 1 hora, 2 horas eu sempre estou olhando, tanto no celular como aqui no próprio site do IMET, olha. Aqui ele me dá as informações, olha. Essa imagem foi coletada pelo satélite no ano de 2019, no mês 10, no dia 27, às 12 horas GMT. Mas ela só terminou de ser processada 10 minutos depois, às 12h10, e foi quando foi lançada lá na plataforma do CPTEC, lá do INPE, para a gente poder ver. Então a gente viu que tem essa evolução, já trouxe bastante chuva aqui para a região do Jacuí, parte da região do Uruguai. Depois ela avançou ao longo do dia, pegou bem a bacia do Uruguai, também trouxe uma chuva significativa. E aqui já está atuando, que hora é essa aqui? 21h10. Como é GMT, você tira 3, então seria 6h10 da noite, quando a imagem foi disponibilizada, e aqui seria 9 da manhã, quando a imagem foi disponibilizada. Você tira 3 horas porque o horário é do meridiano de Greenwich. Então já mostra aqui a evolução desse sistema. Pode ser que durante a noite, com o resfriamento da atmosfera, esse sistema ele evolua mais, aumente mais um pouco, e traga também chuvas significativas para a região do Paranapanema. Quando a gente olha lá na previsão do Cosmo do IMET, ele mantém esse padrão de chuvas no sul ao longo dessa semana. Já ali para o dia 30, dia 31, e ficar de olho porque já pode começar a ter essa melhora. Então essa é a atualização que eu trago para vocês. Lá no LinkedIn eu postei algumas coisas já falando sobre isso. Vocês podem olhar lá, frases curtas com imagem já alertando, até porque mudou totalmente a previsão, né, e a noção aí do que vem acontecendo, principalmente do realizado de manhã, das 7h30 para de manhã às 8h30, 9 horas, por causa desse tipo de fenômeno que é difícil de ser detectado nos modelos, mas na imagem de satélite a gente pode acompanhar praticamente, né, em tempo real, ok? Então, provavelmente amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso na previsão e
Vamos ficar de olho e acompanhar durante a noite aí o que vai acontecer para ver se realmente a gente teve uma chuva boa ou não e se essa chuva pode interferir ou não. Pode ser que não dê uma resposta tão grande por enquanto nas vazões. Eu acho que no sul dá sim uma resposta grande, mas no sudeste pode ser que não dê uma resposta tão grande porque está com pouco armazenamento. Mas se continuar se repetindo aí numa escala de 4 a 5 dias ou até a cada semana um fenômeno desse, pegando bem as bacias do sul e a região incremental Itaipu e o Paranapanema, devemos ter uma melhora significativa já nessa primeira quinzena de novembro, ok? Acompanhar e ficar de olho. Obrigado, pessoal, pela participação e até a próxima previsão.